Como hoje, aliás, no início da semana, Deus já tinha me dado a palavra e eu fui trabalhando ela e foi mudando e foi indo. E a palavra é, João? Falhou hoje, viu? A boa terra. A boa terra, ela veio num contexto de uma parábola que eu já vi tanta gente pregando sobre várias coisas, vários temas, ela é muito ampla, mas para mim, Deus falou no coração a boa terra, porque você é a boa terra. Você é a boa terra. Você saiu do pó da terra, né? Deus mexeu, tirou, soprou na nariz de Adão e fez o homem. E a palavra diz também que nós somos imagem e semelhança dele. Então você é a boa terra. Você é a boa terra. A parábola que Deus me deu foi Lucas 8, de 5 a 8. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras e, quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus, depois disso, ele abriu um parênteses e foi explicar a parábola para os discípulos. É uma parábola que, se você pegar lá para ler, ela é autoexplicativa. Não tem muito que você acrescentar, aparentemente. Mas ele queria que os discípulos aprendessem com essa parábola, porque eles seriam multiplicadores. Então, o povo que estava lá fora, que estava falando com uma multidão, ouviu, mas não entendeu. E Jesus tinha um motivo para isso, porque ele queria fundamentar os discípulos. E você, se fizer uma análise, os discípulos realmente só começaram a produzir bons frutos, a crescer, a dar vida, quando o Espírito veio sobre eles, quando o Espírito da verdade veio sobre eles. Eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas não estou condenando Pedro nem nada, mas na hora, o que ficou ali na crucificação foi só João. O resto não estava preparado ainda, apesar de todo um preparo, de todo um tempo andando com Jesus, eles ainda não tinham toda a dimensão do que veio sobre a vida deles. Mas quando o Espírito da verdade veio, lá em Pentecostes, e a partir daquele dia, foram renovados, foi um outro homem, outros homens, né? Foi mudado. Então Jesus disse para os discípulos: as sementes são a palavra de Deus. Está lá em Lucas do 11 ao 15. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caírem à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles, e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que eles não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam, quando enfrentam provações. Vai pensando aí. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom, generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto, com perseverança. Então você já viu, são 4 corações aí, são 4 solos, são 4 terras diferentes. Mas eu digo para você hoje, você é a boa terra. Porque os solos mudam. Não interessa como você está hoje. Interessa que você está buscando o Senhor. Você está ouvindo a palavra e a palavra vai mudar a sua terra. Se você não é boa terra hoje, a partir de hoje vai ser mudado. Eu declaro sobre você, vai ser mudado. É tempo da boa terra.
Ele dá os exemplos aqui, que distrações, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Mas você tem uma promessa, você é boa terra. O fato que o Senhor enfatiza nessa parábola explica o significado aos discípulos. Quer dizer, o coração deles naquele tempo ainda não estava assim. Será que é isso mesmo? Porque você imagina, quando Jesus declara, eu sou o rei dos reis, eu vim aqui para implantar um reino. Quando alguém ouve isso, um reino, um rei, ele tem que ter exército. Ele tem que dominar, ele tem que sobressair. Então, até eles entenderem que o reino dele não era desse mundo, ele estava vindo para o mar, não era desse mundo, levou um tempo. Ele não sabia todo o poder que o Filho de Deus estava ali com eles. Isso foi descortinado aos poucos. E essa parábola é importante porque ela se vê, ela repete no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Ela se repete. Quando se repete, no meu entendimento, é que é importante. Não foi por acaso que foi repetido e cada um dos evangelistas ali, dos apóstolos, ele fez questão de sobressair num ponto, relatar novamente, falar novamente. Então, algo marcado, que fez uma divisão daquele momento para frente, quando essa palavra foi colocada. E interessante que Lucas, ele não andou com Jesus. Dos 4 evangelhos, foi um que não andou. Mas ele narra de uma maneira tão correta, tão precisa, tudo o que aconteceu, porque eu creio que, quando ele estava andando com Paulo, Paulo passou isso para ele, porque Paulo lia muito, buscava na palavra, e deve ter passado isso para ele. Mas teve uma importância, ele deu uma ênfase a certos pontos. E isso me chamou a atenção. Porque, como Jesus já vinha falando, que a palavra representa a semente. A palavra representa, a palavra de Deus é a semente plantada nos corações. E quando ela cai na boa terra, ela vai germinar, gente. Isso muda, como você não consegue ouvir uma boa palavra, a palavra de Deus, e você não florescer, porque você, como boa terra, você faz uma diferença. Porque você pensa comigo, quando uma semente cai na boa terra e ela vem a florescer, ela crescer, dar frutos, o que tem dentro do fruto? Outra semente. E quando ele fala assim, vai multiplicar 60 a 100 por 1, você não tem dimensão, porque tem frutos que não tem uma semente. Tem frutos que tem várias sementes. Então, quando cai na boa terra e ela floresce, ela cresce, dá o fruto, esse fruto vai dar fruto, é um ciclo inesgotável. É inesgotável. E a gente fica pensando assim, por quê? Por que não caiu? Por que não floresceu? Mas tem que ter, para começar a florescer, muitas das vezes tem que ter perseverança. Eu anotei aqui que a palavra perseverança, na Bíblia, ela aparece 280 vezes. Se não fosse importante, ela não estaria tantas vezes na Bíblia. Ela aparece 280 vezes, dizendo, você tem que ter perseverança. Porque muitas das vezes a palavra vem até você e ela soa, e no momento que você ouve a palavra, você está um daqueles solos que fica pensando assim, é boa, a palavra é boa, é isso que eu tenho de fazer. Igual o Daniel falou, a palavra é boa, a palavra mexeu comigo, essa palavra é para mim. Mas todos aqui trabalham, todos têm afazeres, e isso vai te roubando as distrações, igual está na palavra. A distração, o tempo, várias coisas não deixam essa palavra frutificar. E o tempo todo, o primeiro mandamento fala, amai o Senhor sobre todas as coisas. Aí todo mundo pensa assim, amar o Senhor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, não tem jeito. Se Ele é o primeiro, tudo vai ficar abaixo. E a palavra dele faz parte disso.
Só que muitas das vezes você negocia isso. É conveniente para você, no momento que você está vivendo, que você está passando, você se preocupar mais com determinada coisa e deixar a palavra, deixar o Senhor em segundo plano. Por isso, das vezes, que esse solo não frutifica, não cresce, não faz diferença. Eu, lendo essa palavra, eu lembrei quando eu fui a Israel. E eu fui pelo Egito a segunda vez, e eu notei uma diferença. Ao entrar em Eilat, saindo da cidade do Egito, do Cairo, para entrar em Eilat, que é uma cidade que se entra ali perto do Mar Vermelho, cruzando ali, o canal de Suez, você nota assim, de um lado egípcio, uma terra árida, deserto, totalmente deserto. E do lado de Israel, uma terra frutífera, verdinha, as planícies do Jordão. Mas assim, gente, 200 metros. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Eu sei que tem a bênção do Senhor. Eu sei que tem palavras do Senhor ali, promessas do Senhor, que faz toda a diferença. Só que tem o povo judeu, ele obedece a palavra. Ele cultiva o solo e muda. Os solos mudam. Então, o mesmo solo que está ali 50 metros, 200 metros, pertinho, muda porque o solo foi, além de ter a bênção, o solo foi mudado. Porque eles obedecem à palavra. Aí você fala, o judeu é tão severo, é tão coisa. Não, simplesmente desobedecem à palavra. Tem a bênção sobre ele do povo escolhido, mas essa bênção foi dada a gente também que somos gentios. Eles obedecem à palavra. Um outro fato que me chamou muita atenção lá, quando a palavra fala também que uma parte da semente caiu sobre pedra, lembra disso? Caiu em solo rochoso, que não tinha como brotar, porque tinha um pouquinho de terra sobre a pedra, então, logo que saiu o sol, queimou. Ela não tinha raízes profundas, né? Lá, algo incrível. Eles plantam árvores, algum tipo de árvore, na rocha. Fala, como assim, pastor? Eu acredito porque eu vi. Fura-se a rocha, determinado tipo de planta, trabalha a rocha e põe o solo certo lá dentro e a pedra vira tipo um vaso e cresce. Aí você olha assim e fala assim, a planta saindo da rocha. Então, tudo trabalhado, igual o seu coração, vai florescer. Mas às vezes nós nos deixamos ser trabalhados pelo Senhor. O solo não está frutificando porque você não se deixa ser trabalhado. Simplesmente você põe outras coisas à frente do interesse do Senhor na sua vida. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem planos, Deus tem propósito, mas muitas das vezes o eu fala mais alto. Gente, eu começo por mim, muitas das vezes eu me preocupo com algumas coisas que eu sei que Deus está cuidando, mas eu não confio. É ser humano, mas assim, não é desculpa, porque como pregador, cada dia eu tenho buscado mais ser esse semeador, que semeia, mas semeia em boa terra. Porque o solo muda, guardando isso, os solos mudam. Se hoje você tem algum problema em alguma área que está te prendendo ainda, que a palavra não está frutificando, é hoje, dia de ceia, é hoje você fazer uma autoanálise e mudar. O que não está florescendo na sua vida? Por que as pessoas que estão do seu lado, dia a dia com você, não veem diferença na sua vida? O que não está rompendo na sua vida? Alguma coisa está faltando. Será a palavra? Não só plantas, mas olha só, se você lembrar lá de Gálatas, Paulo falando em Gálatas 5, 22, 23, quais os frutos que dão quando você busca na palavra? Quando você vive uma vida diante da palavra, é boa terra. Você produzirá frutos abundantes em sua vida. Esses frutos podem ser paz, alegria, amor,
paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Hoje, semana mesmo, eu conversei com um rapaz no serviço. E ele falou, não, pastor, eu não tenho domínio próprio, não. Não, mexeu comigo, eu vou... Falou, mas é fruto do Espírito. E são frutos do Espírito que vêm também através da palavra. O domínio próprio, se você não tem, você pode pedir ao Senhor que esses frutos do Espírito fiquem na sua vida. A paz, o amor, são frutos também. Que a gente pensa só na terra, né? Que a parábola falando de semeador, que só semear e tal. Mas isso é para a alma, coisa que você vai frutificar também. E esses frutos vão fazer diferença na sua vida. Eles fazem diferença na sua vida. E toda a sua casa sente essa diferença. E o melhor, vou ampliar isso, é uma geração. Outro dia mesmo estava conversando com outro rapaz também, ele falando sobre, eu falei com ele, só, você pensa bem as decisões que você tem que tomar, as escolhas que você tem que fazer, por quê? Você escolhe para a sua geração. Você não escolhe só por você. Quando você faz coisa boa, quando você faz coisa ruim, você está fazendo para a sua geração. Pensa bem. As decisões a serem tomadas sobre geração. Porque, igual eu fiz com a minha geração, eu trouxe todo mundo para a Europa. Não deu muita escolha não, veio todo mundo comigo. Mas daqui para frente, eu não sei até onde eles vão, não sei como vão, eu só sei que eu mudei. Eu fiz uma ruptura. Eu mudei. E optei. Como eu opto também por buscar na palavra, porque não tem jeito. Para você produzir, para você produzir fruto abundante, você tem que buscar na palavra. Porque o que muda a sua vida é a palavra do Senhor. Essa semente que entra. A dia. Você não tem que dar. Eu posso ler a Bíblia, sei lá, em 6 meses, a Bíblia toda. Mas não é o jeito que você lê, não é a velocidade, não é o tempo. E sim você meditar na palavra. Vale mais a pena você pegar um versículo por dia, um versículozinho, estudar ele. O que ele está falando com você? O que o Espírito Santo está falando com você? Você vai mudando seu coração, você vai mudando. A terra vai sendo boa. Porque você é terra boa. Que falta esse adubo. O adubo é o que? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, você contextualizando, você pensando lá atrás, quando o semeador saiu a semear, ele jogava, gente, a semente, ó. Jogava a semente e não tinha esse tratamento que hoje nós temos na terra, que ara a terra, que abre o suco, que põe adubo, que vê o clima. Hoje você tem tanta coisa, e isso também traz para a sua vida hoje. Antigamente, quando os pregadores falavam, você não tinha recurso nenhum, você ouvia ali e acabou. Você não tinha onde pesquisar, você não tinha onde ampliar aquilo. Agora, a palavra que eu estou trazendo hoje sobre semeador, a parábola, você pode pesquisar, você pode ampliar, você pode meditar, você pode ouvir de novo no YouTube, ouvir outros pastores e você alargar seu conhecimento. Você pode crescer. Isso é a diferença também. O que você é feito na terra hoje para uma semente florescer, isso acontece também na nossa vida, com a palavra de Deus. Você tem tantos recursos hoje, você usa a internet para tanta coisa, por que não crescer na palavra? Por que não ampliar esse conhecimento? Fortalecer. Porque você tem uma certeza, igual o Daniel falou da fé. É as coisas que não se veem. Mas você sabe o que vai acontecer, você sabe que Deus está presente, você sabe que Deus está com a mão sobre você. Está com a mão sobre as suas coisas, que as promessas dele vão se cumprir. Mas aí, quando vem uma dificuldade, vem alguma coisa, você fraqueja, você se sente cansado, ou você não tem a certeza que vai conseguir. Essa semana, uma menina ligou para minha esposa e falou, poxa, pastor, eu estou tão desanimado, eu não sei se eu sou capaz. A minha esposa falou com ela, você é capaz. Você dá testemunho que você é capaz. A fé, você está dentro de você. E está dentro de cada um de nós aqui também. E muitas das vezes, que o diabo vem, gente, só para acusar. Quando ele fala que vai roubar semente aqui, a intenção do diabo na parábola, Jesus
coloca bem, é te roubar a vida, te roubar a salvação. Isso é a intenção dele, porque a semente cai no coração de vocês. Mas, ao mesmo tempo, se você não busca, não mergulha mais na palavra, a palavra não fique só no ouvir, mas vá para a prática, ele vai roubar. Ele joga sujo, gente. E ele vai roubar a palavra, e ele quer a sua alma. Ele quer a sua alma. Uma outra coisa que eu guardei aqui, é como eu falei do diabo. O diabo vem para roubar a palavra do coração das pessoas, para que elas não creiam e não sejam salvas. Eu já conversei com uma pessoa que se diz ateu, né? E a pessoa falava assim, não, eu não creio que isso vai acontecer, não. Eu creio que isso daí foi só uma história. Eu não creio na palavra. Então, eu falei assim, quem fica feliz com isso é quem? O diabo, né? Que se você não crê em alguma coisa, fica difícil você. Mas você vê que isso é uma intenção que o mundo, hoje, o mundo coloca na cabeça das pessoas, que diminui a importância das coisas de Deus. Cada vez mais as distrações vão levando, as preocupações. E o que realmente interessa, que você tem que estar focado, que é a palavra de Deus, você começa a negociar. Eu fico pensando que, às vezes, tem provações que vêm na nossa vida, aí se você fizer uma analogia, o arado abrindo a terra, para transformar numa terra boa, para cultivo, para produzir. E às vezes acontecem as coisas na nossa vida, você fica pensando assim, poxa, porque Deus permitiu? A primeira coisa que quem é evangélico, quem é cristão, fica pensando assim, por que Deus permitiu acontecer isso? Mas se você fizer um autoexame, você vê que você deu legalidade. Deus é justo. Então, minha esposa já pregou sobre isso. Então, você dá legalidade em algumas coisas na sua vida para que elas aconteçam. Isso é distração, isso é não ter uma firmeza ainda na palavra, dar legalidade, e ela, como a terra, às vezes as pessoas vêm, como se dizia lá atrás, um tempo atrás, se você não for para a igreja pelo evangelho, se converter pelo amor, você vai pela dor. Misericórdia. Que não venha pela dor, venha pelo amor. Mas é uma realidade. É assim uma palavra dura, mas é uma realidade. O versículo, o 8:13, o versículo fala sobre aqueles que receberam a palavra com alegria. Tem isso também, gente. Quando Jesus saía pregando, multidões iam atrás dele. E muita gente aceitava a palavra na hora, com alegria. Ficava todo entusiasmado. Oh, é isso mesmo, o reino do céu vai ser implantado, e, enfim, vendo as pessoas serem curadas, ficavam alegres. Mas, quando Jesus ia para outra cidade e elas ficavam sozinhas, a fé ia diminuindo, ia passando, e não conseguia manter aquela mesma fé. Igual hoje, estão ouvindo a palavra aqui, eu estou falando da boa terra, falando. E amanhã? Quando estiver em seu serviço? E amanhã? Vai ser lembrado isso? O que vai ficar dentro da sua mente para realmente ter mudado? Eu tenho um Deus por mim, eu tenho promessa na minha vida, eu sei o que eu quero, igual o apóstolo falou assim, eu sei que tem planos. Se não tem, eu vou planejar, diante do Espírito, vou escrever e vou orar por aquilo. A minha esposa tem testemunho aqui. Esse ano, o ano passado e o outro ano, né? Recebemos 3 profecias para a igreja, para a minha vida, para a vida dela. Eu faço questão, eu tenho gravado no meu celular, eu faço questão, venho para o altar, eu oro e lembro todas as vezes a promessa que tem para a minha vida. Porque ele não é homem para que minta. E vocês têm promessa para a vida também. E às vezes a gente deixa passar. Então, naquele momento que você está mais apertado, seja o que for, doença, dívida, seja o que for, traga à mente a promessa, a palavra de Deus. Agora, fica muito mais fácil quando você tem hábitos de ler a palavra, de buscar na palavra. Porque quando chega uma pessoa perto de você hoje,
e quer uma palavra, e você não tem nada para falar para ela? Então, um autoexame assim, até que ponto eu estou buscando a Deus que eu influencio quem está ao meu redor, quem convive comigo? Começa em casa, gente, mas depois amigos, trabalho. Você tem que fazer diferença. Tem que ser sal da terra mesmo. É uma outra parábola, né? Mas tem que fazer diferença. Se não está fazendo, é hora de mudar. Não deixa ninguém passar para a sua vida sem fazer diferença. Isso é frutificar. Isso é mudar. A gente está falando isso, é ser boa terra. E eu declarei que vocês são boa terra. E eu acredito que vocês são boa terra. Eu creio que vocês vão fazer essa diferença. Creio mesmo, de coração. E se vocês estão fazendo, vai fazer mais, vai ampliar esse negócio. Porque não deixa ninguém passar. Essa não estava nem nada aqui, veio agora. Veio agora do alto. Devemos sempre buscar fortalecer a nossa fé, porque para ter raiz, gente. Eu fiquei pensando aqui, quando eu escrevi esse pedacinho, que muitas das vezes, eu tenho até um testemunho sobre o negócio de raiz, porque você vê o quanto você tem a raiz profunda quando vem o vendaval. Porque do nada, você vai fazer um exame, vamos dar uma doença que todo mundo teme, né? Aí o cara, o médico fala assim para você, você está com câncer. Mudou o cenário todo. Tudo que você valorizava, mudou. Tudo. Então, se você não tiver raiz, você vai desesperar, você vai mudar, a sua cabeça dá um 120. Eu botei algo meio extremo, porque para você ver a importância de você estar buscando na palavra. Tem um outro testemunho também, que um rapaz falou no serviço comigo, que ele falou assim, meu pai foi fazer um exame e pediu para orar por ele, porque ele está com câncer. Mas pastor, eu não entendi, porque ele recebeu a notícia e ele está tão calmo, vai fazer os exames, está tão tranquilo, porque ele serve ao Senhor. Ele busca, ele está na igreja, não só está na igreja, vamos dizer Maria, assim, a gente fala assim, está na igreja, não. Ele está vivendo uma vida diante do Senhor. Então, a paz está nele. Lembra a paz? Que nada te pode roubar a sua paz, só se você deixa alguém roubar? A paz está nele. Recebeu uma notícia, eu estou com câncer, vou fazer exame e vou começar a quimioterapia, mas eu tenho a paz, eu tenho a certeza que o Senhor é comigo. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Para que possamos ser a boa terra, para a palavra de Deus florescer, ser solo fértil, e brotar, desenvolver, dar fruto abundante, possamos ter raiz forte, você tem que ter também perseverança, como eu coloquei lá em cima. Que muitas das vezes você está indo até bem. Você tem um ano de convertido, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos, 30 anos. Você está indo bem. Está perseverando. Mas aí vem alguma coisa que te abate. Aí será o domínio próprio que está faltando? Será amor? Será paz? Será confiança? Aquele fruto do Espírito que eu falei lá em cima? Muitas das vezes. Você pensa que está de pé, como a palavra diz. Mas tenha cuidado. Você não está de pé. Você pensa que está de pé e você já caiu. Porque, gente, a linha é muito fina. Porque a gente tem tanta coisa para fazer nessa terra, tantos afazeres, e a gente vai negociando a palavra, deixando para depois. E as coisas estão vindo. O diabo não está brincando, as coisas estão vindo cada dia mais. Às vezes são coisas naturais, são coisas espirituais, mas sempre estão vindo. E você vai sentir a diferença, até que ponto você tem uma raiz profunda, quando chega uma notícia grave, que mude a sua vida. Então, é hora de buscar. Mas o resultado da boa terra, gente, é o seguinte, a palavra preenche tanto a sua vida, que ela se alastra aos outros à sua volta, como eu falei. A boa terra, ela produz tanto, ela fala tanto, ela germina, que ela contamina os que estão em volta. Vai se espalhando a boa semente.
Mas, diante disso tudo, não é mérito nosso, essa abundância, não é da terra, nem do semeador, mas é de Deus. Deus tem plano para a sua vida. Porque essa semana mesmo eu fui orar, né, no serviço e veio a palavra para mim, em tudo dai graças. Porque às vezes acontecem algumas coisas na vida e você fica assim, mas por que... Não, primeira coisa, a palavra diz, em tudo dai graças. Então você dá graça, agradece e depois você faz uma autoanálise, onde eu posso melhorar, mas não murmurar. Porque eu já preguei aqui, já falei sobre isso, mas vem à mente de novo. Que por que o povo não entrou na terra prometida? A boa terra. Murmuração. Muitas das vezes a gente perde tempo em murmurar em vez de orar. Todos sabemos que tem que orar. Todos sabemos que temos que pedir. Mas a primeira coisa que vem na linguinha, na mente, às vezes você nem fala. Nós está lá por dentro. Mas isso é injusto. Mas não sei o quê. Mas não era desse jeito. A cor que o carro que eu pedi, zero, não era preto, era branco. Sabe uma coisa fútil? Ah, o iPhone que eu queria é o mais novo. Ah, o meu vestido está rasgado. Ah, enfim. Antes de dar graça, você começa a murmurar pelas coisas. Isso também é uma prova que aquilo que está baseando a sua fé, a sua confiança, não está na palavra. Que a palavra não diz isso. Em tudo dai graças, nem em tudo murmure. Né? Porque a fonte da vida vem de Jesus. É a palavra eterna que dá crescimento, faz frutificar. E todos que recebem a verdade, recebem verdadeiramente. Uma coisa que me chamou a atenção também, quando ele fala de um solo que era seco, que não tinha umidade, até isso Deus derramou sobre vocês, que a palavra fala assim, um rio da vida que brota do trono de Deus. Então, se seu coração hoje está seco, não está produzindo, não tem umidade, esse rio da vida que brota do trono de Deus vai inundando a sua vida hoje, vai inundando o teu coração, vai lhe frutificar em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém. Glória a Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou.